Bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula. Hoje, aula 3. Vamos falar sobre os 4 pilares do empreendedorismo feminino. Pessoal do Instagram, vai chegando que a gente já vai começar. Deixa eu compartilhar o link dessa aula aqui na bio do Instagram. Deixa eu só abrir aqui um minuto. Só um segundinho. Quem está aqui no Instagram, se quiser vir para o YouTube, vou colocar o link agora aqui. Deixa eu apagar. Muito bom, já estamos aqui. Perfeito, perfeito. Vamos começar, né? Hoje a live vai ser sobre os 4 pilares do empreendedorismo feminino, tá? Vou colocar aqui nos comentários, 4 pilares do empreendedorismo feminino. Fixando. Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar agora a 3ª aula para o lançamento da minha mentoria Florescer, dia 18 de setembro. Vai rolar tanto aqui no Instagram quanto aqui pelo YouTube, aqui pelo Team Link, que é uma plataforma que eu estou usando. Quem quiser participar vai ter sessões gratuitas ao vivo. Então, quem quiser passar por alguma sessão que você precisaria pagar comigo, eu vou estar disponibilizando gratuitamente. Então, só é você entrar no acesso lá no grupo Primeiros Passos, que é um grupo que eu disponibilizei para as mulheres que querem começar a empreender. E vamos lá, vamos nessa, vamos começar. Aqui no Instagram não tem como eu compartilhar a tela com vocês, por isso que eu venho para o YouTube aqui. Vamos lá. Vou baixar o meu som, a musiquinha. Vou compartilhar a minha tela. Simbora. Então, vamos lá, apresentação. Deixa eu voltar aqui ao primeiro slide. Vamos nessa. Então, os 4 pilares do empreendedorismo feminino. O que é que a gente vai encontrar aqui nessa aula? Nós vamos falar sobre 4 pontos que são, para mim, extremamente necessários para que a mulher desenvolva no seu negócio, seja um negócio físico, seja no digital, mas que são pontos que eu passei, né, pela minha experiência, que são pontos extremamente relevantes para que ela possa desenvolver o seu negócio para o próximo nível. Aqui eu falo sobre empreendedorismo feminino com um olhar sistêmico, um olhar voltado para a nossa inteligência emocional, para a quebra de crenças limitantes, porque é nisso que eu acredito. Para que a gente possa empreender, para que a gente possa ir para o próximo nível no nosso negócio, a gente precisa estar bem, precisa se conhecer. E é como eu falo, empreender é uma jornada de autoconhecimento. Sem isso, em algum momento do nosso trabalho, nós não vamos conseguir. Boa tarde, Justine. Seja bem-vinda. Eu estou aqui no Instagram
Estou também no YouTube, o link está na bio, tá? Estou compartilhando uma tela com alguns slides para ficar melhor. Obrigada. E é isso, vamos nessa, preparadas? O que você espera dessa aula? Quem está assistindo depois, quem vai ficar aqui no Instagram e vai assistir depois? Eu estou aqui no meu notebook vendo se ele pega para eu ficar olhando aqui o YouTube. Mas vamos lá. O que você espera? Anote aí no seu caderninho o que você espera dessa aula. O que você acredita que são os 4 pilares? Com base em quê? O que você espera encontrar aqui nessa aula? Qual a sua expectativa? Vamos nessa? Vou pedir para você tirar todas as suas distrações mais uma vez. Toda aula eu vou pedir isso, tá? Por quê? Porque é uma coisa que eu também acredito. A gente não tem como se dedicar a 2 coisas 100%. Primeiro, a gente foca 100% em algo, né? Eu tinha muito essa mania de estudar pelo YouTube e fazer as coisas, as tarefas da minha casa, por exemplo, ao mesmo tempo. E depois, quando eu ia assistir ou estudar novamente, eu tinha a sensação de que já tinha visto. Então, nosso cérebro, ele não consegue, né, captar, apesar de algumas pessoas falarem que estudam e assistem TV ao mesmo tempo, mas não tem como. A gente precisa se dedicar 100%. Então, tirem as distrações para vocês se dedicarem aqui. Vai ser 1 hora de aula, bem rapidinho. Vocês podem assistir na velocidade 2 e em 30 minutos vocês conseguem consumir esse conteúdo. Eu aqui coloquei a minha foto, para quem está no Instagram não vai ver, mas vou me apresentar rapidamente. Eu sou Priscila Bezerra, sou mentora de mulheres empreendedoras. Estou lançando a minha primeira mentoria, que é a mentoria Florescer. E essa mentoria eu vou partilhar conteúdo muito profundo. Serão 6 encontros, mas aí o formato eu vou dizer lá no final, dia 18 de setembro, no dia do lançamento. E venho há 3 anos, né, nessa jornada do empreendedorismo. E nesse processo eu me deparei com as terapias holísticas, fiz várias formações e hoje estou pronta para partilhar minha experiência e minha parte técnica, minha experiência como empreendedora e a parte técnica como terapeuta, para ajudar mulheres a quebrarem as crenças limitantes que as impedem de colocar o seu servir no mundo, de colocar seu projeto, de serem quem elas vieram ser. Porque é nisso que eu acredito. Eu acredito muito que o empreendedorismo é uma forma da gente conseguir mudar a nossa realidade e das pessoas da nossa família. Então, vamos lá. Quais os assuntos que nós vamos falar hoje? Os assuntos que nós vamos trabalhar hoje serão sobre o sagrado feminino. Ontem nós fizemos uma aula com a psicóloga Tatiana Maria e ela deu um show. Se você não assistiu a live 2, eu vou deixar, vai ficar salva aqui no YouTube e tanto aqui no meu Instagram. Você pode procurar aí no IGTV a aula de ontem com a Tatiana Maria sobre o sagrado feminino. Vai lá para você aprender. Nós vamos falar também sobre produto ou serviço, que é o segundo pilar, né, do empreendedorismo feminino. Eu preciso de um produto ou de um serviço para poder empreender. O terceiro pilar é sobre prosperidade. Vamos falar sobre prosperidade de uma forma diferente, não é só apenas sobre dinheiro. Prosperidade é algo muito mais além. E para fechar, nós vamos falar sobre ancestralidade. Esses 4 assuntos fazem parte dos 4 pilares que eu defini que são importantes para desenvolver o nosso negócio, que representam o empreendedorismo feminino. Então, vamos nessa. A temática de hoje é falar sobre empreendedorismo feminino. Por que eu trago o empreendedorismo feminino? O feminino aqui não é o feminino no sentido de exclusão
dos homens, ou empreendedorismo feminino no sentido de, somos melhores que os homens, vamos excluí-los. De forma alguma. O empreendedorismo feminino que eu abordo aqui é um empreendedorismo matriarcal, é um empreendedorismo que respeita a nossa feminilidade, respeita quem somos. É um empreendedorismo que respeita e acredita na ciclicidade, e não um empreendedorismo patriarcal que usa ferramentas lineares e não respeita os nossos ciclos. Eu acredito muito nisso porque foi algo que mexeu muito comigo a partir do momento que eu comecei a me aprofundar nesse assunto. Antes, eu posso dizer que antes e depois, principalmente das terapias holísticas, minha vida e a minha forma de enxergar a realidade era completamente diferente. Eu acreditava que eu precisava dar conta de tudo e que precisava criar uma lista de tarefas. E eu sei que você está neste mesmo lugar. Eu tenho aqui um planner, né, que aqui esse é de 2021, mas eu posso até depois mostrar o de 2020. Então, como é que eu começava meu dia? Eu anotava, pegava a data, e enquanto tivesse linha, eu estava colocando tarefas, coisas para fazer, coisas que eu não media se eu realmente iria dar conta daquilo em um dia, ou se realmente era necessário concluir aquela tarefa naquele dia, né? Será que hoje eu dou conta de fazer tudo isso? E há essa ideia de produtividade, a produtividade patriarcal que nos sufoca. Hoje eu atendo clientes, a maioria são mulheres, eu atendo homens também, mas a maioria são mulheres. E esse é um relato comum, é uma fala comum das mulheres, é uma fala de dor, né? Oi, Alana, tô vendo você agora. Seja bem-vinda. Então, enquanto a gente não preencher uma folha com 20 tarefas em um dia, gente, é impossível, humanamente impossível. Se o seu dia tem 24 horas e você precisa de tempo para executar as coisas, como você pode preencher uma lista de 20 tarefas? É humanamente impossível. E eu sou essa pessoa que fazia isso. E eu sei que você também faz. É inconsciente, porque a gente precisa dar conta. Quanto mais coisas a gente fizer, o que é que acontece? A gente, nossa, eu sou aquela Mulher Maravilha, eu sou foda, eu consigo fazer tudo isso no 8 horas da manhã. Às 10 horas da noite, você está se sentindo a gata borralheira. Eu sou uma merda, uma fracassada, eu não consigo fazer nada. Minha casa está uma bagunça, minha vida está um caos. E eu só consegui fazer uma coisa no meu dia. Então, esse empreendedorismo feminino, ele traz um acolhimento. Ele traz para você, tudo bem, está tudo bem. Olha pela outra visão, por outro ângulo. Você fez uma tarefa. Você conseguiu executar uma tarefa. E é sobre isso que a gente precisa conversar hoje, tá? Vamos lá. Então, Alana, depois essa aula vai ficar lá naquele link no grupo. Se você quiser acompanhar os slides, tanto no YouTube, tá transmitindo também pelo YouTube, quanto aqui pelo Instagram, tá? Fica à vontade. Então, quais os maiores desafios quando se fala sobre empreendedorismo feminino? Os maiores desafios, além dessa questão da produtividade que eu acabei de falar, é a gente conseguir conciliar todos os papéis da mulher que é empreendedora. Inclusive, esse tema vai ser da aula de amanhã. Eu vou trazer uma convidada muito especial, a Karina, que ela é coach e mentora de mulheres. Ela vai falar profundamente sobre esse assunto amanhã. Então, não perde essa aula de amanhã também. Além da produtividade, de assumir esses papéis, né? Eu lhe fiz uma lista dos vários desafios, tem vários, né? Mas eu coloquei aqui
os maiores desafios com relação ao empreendedorismo feminino e os maiores desafios por não conhecer esses 4 pilares nos levam a uma profunda, assim, sensação de impotência. É assim que a gente se sente. Por não conseguir produzir o suficiente, não dar conta, porque a gente foi criada para ser isso, né? Eu preciso dar conta de tudo. Eu me sinto na obrigação de realizar, né? De ser a mulher realizadora que faz muitas tarefas ao mesmo tempo. Então, os maiores desafios que eu listei aqui, mas são vários, né? Que eu consigo identificar das pessoas que eu atendi. Nível de alta cobrança é um dos pontos, é um dos maiores desafios por não conhecer esses 4 pilares do empreendedorismo feminino. Então, a mulher, ela fica num nível altíssimo de cobrança. Outro desafio é não se conhecer. Falamos sobre isso na aula de ontem. Se você não assistiu, tá no Instagram e no YouTube também a aula de ontem. Empreender por dinheiro. Aí você vai dizer, sim, estamos fazendo isto por quê? Por amor? Sim, por amor. O dinheiro é uma energia, ele é uma consequência. E se você vai vender algo em troca de dinheiro, dinheiro por dinheiro, não vai te trazer um movimento de propósito. E o propósito pode ser pagar os seus boletos, tá? Eu vou começar, vou vender, vou vender bijuterias, vou vender bijus para eu pagar, ser uma grana extra, para eu pagar um curso, para eu pagar algo que eu quero fazer, porque eu já tenho uma renda, eu tenho um emprego, eu quero transformar uma renda extra. Só estou trazendo um exemplo. Mas aí existe um propósito. E existe algo maior que você precisa colocar, que é você pensar se existe uma causa por trás. Trazer para a sua marca uma causa, certo? A gente vai falar lá na frente. Outro desafio é não se posicionar. O posicionamento é você vir para aqui, para o Instagram, fazer stories, fazer uma live, mostrar o seu produto, porque às vezes a gente, quando vem empreender, traz a criança birrenta, a menina mimada, o adolescente rebelde. E a adulta que precisa vender e gerar dinheiro, ela recua. Então ela diz, quem quiser que venha comprar de mim. E você não se posiciona por não conhecer esses 4 pilares. Outro desafio é não honrar sua história, sua origem. E outro desafio que eu coloquei, são vários, mas eu pontuei aqui alguns, é o perfeccionismo. Já falei sobre o perfeccionismo e volto a dizer aqui mais uma vez. O perfeccionismo não é característica positiva. Tira isso da tua frente. Ser perfeccionista não é uma coisa boa. O perfeccionismo te paralisa, te trava e não deixa você seguir e colocar a sua ideia, seu projeto. Então, pergunta como é que eu sei. Pergunta como é que eu sei. Eu sei que você começa a fazer um curso e espera terminar o curso para aplicar. Você precisa estudar 1 hora e aplicar 1 hora. Com os recursos que você tem, com o que você sabe. É assim que a gente se coloca em movimento. Então, o perfeccionismo não vai te ajudar e é um desafio para quem não conhece os 4 pilares do empreendedorismo feminino. Os maiores benefícios, né, para a gente poder aplicar esses 4 pilares no nosso negócio e na nossa vida, porque empreender é uma jornada de autoconhecimento, não tem como eu separar a pessoa empreendedora da vida pessoal, ela é uma só. Quem eu sou vai transbordar no meu negócio. Quem eu sou, eu coloco o meu servir com o que sobra de mim.
não com o que falta. Se eu vou para minha empresa, se eu vou vender, querendo tirar das pessoas, é porque eu estou em escassez. E eu preciso transbordar em prosperidade e abundância. Por isso que isso vai ser um dos 4 pilares do empreendedorismo feminino. Os benefícios, né, desses 4 pilares, a palavra que eu posso resumir é harmonia. É a gente se encontrar em harmonia. Entender que somos cíclicas. Nossa vida ela acontece como uma espiral. E cada coisa... nós vamos... A gente tem muito essa ideia linear, né? De estamos em 2021, como está? Se eu fizer a pergunta, como vai estar a sua vida daqui a 10 anos? Então, nossa mente projeta esses 10 anos numa escala linear, como uma linha no tempo que a gente estudou lá na escola, né? Então, essa linha no tempo, ela é linear na nossa cabeça, é um traço, é uma linha, quando, na verdade, a nossa vida não é linear. Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é claro, porque o nosso caminho não é linear, ele vai apresentar curvas, desvios, atalhos, estradas longas, com pedras, com montanhas. Então, nunca vai ser linear, é em espiral e cada etapa é importante. Se você está passando por algum momento difícil, com pedras, com obstáculos, honre cada uma dessas pedras e cada um desses obstáculos, porque eles farão de você uma pessoa melhor. É a partir deles que você vai aprender. Se você cair, você precisa levantar. E quando você levanta mais forte. É assim que a gente precisa enxergar os desafios. Então, os maiores benefícios da gente conhecer esses 4 pilares do empreendedorismo feminino, que eu vou falar lá na frente, são esses, né? A gente se conhecer e trazer nossa vida em harmonia, para a gente trazer um olhar para dentro, né? De introspecção, quem eu sou, o que é que eu quero transbordar nesse meu servir com as minhas mãos, o que é que eu quero trazer para esse mundo, o que é que eu quero trazer de contribuição. Eu falei numa live da semana passada sobre isso, de que nós temos várias necessidades humanas. E quando a gente dá alimento para as necessidades básicas, que são de segurança, de alimentação, eu quero servir o outro e tenho a necessidade de contribuir. Então, quando as necessidades básicas estão nutridas, eu vou para o próximo nível, eu vou transbordar e eu vou contribuir. Por essa razão, a importância da gente focar na prosperidade divina, na prosperidade com Deus, porque Deus é abundância e prosperidade. E a partir do momento que a gente se conecta com isso profundamente, eu vou colocar o meu servir e poder ajudar as pessoas. Não tem como eu ajudar o outro se eu não me ajudar primeiro. É como a metáfora da máscara, né, do avião. Então, vamos lá. Um pouquinho agora da minha história sobre o empreendedorismo feminino, que foi um movimento, assim, tudo isso que eu trouxe para você, para mim, reverberou de forma muito profunda, quando eu entendi, né, o primeiro ponto, que eu entendi que eu não precisava dar conta de tudo, que eu não precisava fazer tudo ao mesmo tempo, que quem faz isso não se prioriza, né? Então eu fazia várias coisas ao mesmo tempo e me orgulhava disso e me incomodava, inclusive até com meu marido, quando ele dava as pausas necessárias. Então ele descansava, ele dormia, ele fazia uma coisa de cada vez e eu ficava inquieta com isso. Eu não entendia como um ser humano consegue ser tão calmo e tranquilo desse jeito. E eu a todo vapor, sem saber que estava completamente desconectada de mim mesma, que estava acabando comigo, com a minha existência espiritual, com o meu corpo, que é o meu templo sagrado, e não me permitia descansar.
Então, o empreendedorismo feminino, com base nesses 4 pilares que eu vou falar agora, trouxeram para mim clareza sobre o que eu estava fazendo comigo. Trouxeram para mim a questão da ciclicidade, né? Um conhecimento que eu não tinha, que a gente vai falar lá na frente. E eu comecei a minha jornada de cura, de autoconhecimento, a me entender as minhas emoções, porque eu estava tão estressada, porque outro dia eu estava tão brincalhona e sorridente. E o que eu ouvia das pessoas é que eu era bipolar. E quando não, eu simplesmente não entendia a minha ciclicidade e não sabia lidar com ela. Então, basicamente, esse conhecimento me trouxe luz a quem eu era antes e a oportunidade de poder melhorar e de contribuir com as pessoas ao meu redor, né? De ser uma pessoa melhor e melhorar, inclusive, os meus relacionamentos com o meu marido, com a minha irmã, com a minha mãe, que são as pessoas mais próximas a mim. E eu quero saber se até agora você está se identificando, você se imagina dessa forma, você sente isso? A maioria, para não dizer todas as pessoas que eu atendo, acredito que só uma mulher que eu atendi, que ela não falou sobre essa questão da ciclicidade, ela pensa alguma coisa diferente, mas aí é o momento dela. Mas, para não dizer todas as mulheres que eu atendi, elas ou passaram e estão passando por isso nesse exato momento. Eu quero saber se você se identifica com isso também. Muito bom, então vamos continuar aqui. Deixa eu passar o slide. Vamos falar sobre os 4 pilares agora. Estão preparadas? Vamos lá. Então, o primeiro pilar que nós vamos falar é sobre o sagrado feminino. O segundo pilar é o seu produto ou o seu serviço. O terceiro pilar, que precisa estar bem estruturado, é sobre a sua prosperidade. E o último, quarto pilar, a ancestralidade. Vamos falar agora sobre cada um deles. Preparadas? Como eu falo muito, eu fico com muita sede. Aí é bom que eu bebo água. Mas vamos lá. Eu amo falar sobre esse assunto, eu amo estudar sobre esse assunto, ler. Eu amo estudar, na verdade, né? Por mim, eu passaria o dia assistindo aulas, escrevendo, lendo. Eu amo isso, mas eu preciso trazer o meu produto, o meu serviço, que é o segundo pilar que a gente vai trabalhar. Então, eu quero que você anote aí, no seu bloquinho, no seu caderno, se você ainda não separou um bloquinho, um caderno, serão 12 aulas. 12 aulas, então prepara tudo aí para você anotar tudo que eu vou trazer, tá bom? E as minhas convidadas também. O Sagrado Feminino, que é o primeiro pilar, eu trouxe aqui para a gente pensar. Antes de sair, a mulher adulta sair para empreender, ela precisa primeiro fazer o seu resgate. Ela precisa primeiro fazer o caminho de volta para casa. Antes de sair para vender, para entregar o seu servir no mundo, quem é essa mulher? Isso é fundamental, imprescindível. Você precisa fazer o seu resgate, fazer o caminho de volta para casa, que é a busca pelo autoconhecimento, é você olhar para dentro de você. Faltou colocar aqui a intuição, tá? Mas aí eu vou falar, deixa eu ver se eu consigo colocar. Vou deixar assim, mas aí fica o termo, tá? A intuição que eu vou falar aqui. Então, esse resgate,
uma das questões importantes desse resgate é a nossa intuição. Quando a gente faz o caminho de volta para casa, é a gente ouvir a nossa voz interna. Nossa, como isso é comum. Eu atendo várias mulheres que vivem essa dualidade. Ai, eu quero fazer isso, mas tem uma coisa que me segura, que não deixa, então que diz para eu ir. Essa coisa é a sua intuição e que ela está gritando, né, com cartaz, acenando para você o tempo todo. E na maioria das vezes ela vai te responder de que forma? Ah, não tá me ouvindo? Não? Então toma. Você vai começar a sentir dores no seu corpo, dores de cabeça. Muitos sintomas são comuns nas mulheres. A nossa ciclicidade, a nossa menstruação é uma das respostas. Se você sente muitas cólicas, eu sentia cólicas extremamente fortes e não conseguir trabalhar. Então, tinha meses que eu sentia, tinha meses que eu não sentia. Só que eu não parava para observar, porque um mês eu sentia e o outro não. O que é que eu tinha feito no mês que eu sentia muitas dores, um fluxo muito intenso, uma cólica, minha barriga inchada, não conseguia trabalhar, tinha que tomar remédio. Eu não gosto de tomar remédio. E eu precisava tomar remédio para a dor passar, fazer compressa na minha barriga. Então, o que é que acontece? Se você não para observar como está a minha alimentação, quais foram os episódios que aconteceram comigo esse mês, nos últimos dias, eu briguei com alguém, eu estou insatisfeita com a minha rotina de trabalho, quais são as minhas emoções, eu estou feliz no meu trabalho, era muito comigo, tá? Essa era a minha realidade. De não estar satisfeita com o meu trabalho, de não estar satisfeita com o que eu estava fazendo. Isso agora que eu identifiquei, né? Agora que eu sei que a causa dessas minhas dores, uma delas era isso, né? De não colocar o meu servir, de não estar feliz com o que eu fazia. Então, o Sagrado Feminino, ele traz essa ótica, né, de a gente fazer esse resgate, entender nossa intuição, respeitar a nossa ciclicidade. E aí eu volto para o início da aula, quando eu falei sobre a gente respeitar os nossos ciclos, principalmente com relação à produtividade. Estamos falando aqui para mulheres empreendedoras que precisam estar o tempo todo, né, vendendo, comunicando, fazendo pedido, o tempo todo ativa no relacionamento com clientes, fornecedores, tomar decisões de compra, de venda, de relacionamento. E como vai estar essa mulher se ela não se conhecer? Se ela não conhecer seus ciclos, se ela não entender a falta de humor que ela está, é por causa da sua TPM, que é o período pré-menstrual, que a gente chama da lua minguante. A sua lunação interna, a lua minguante, ela vai te trazer emoções mais introspectivas, né? Você não vai estar tão disposta para comunicar. Então, às vezes, justifica você em uma semana estar bem comunicativa, querendo fazer live, fazer stories, vendendo, né? Mandando áudios, falando o tempo todo, se comunicando o tempo todo, e na outra semana você está quietinha, não tá com coragem de abrir nem a câmera, porque você está se sentindo feia, sua pele está diferente, seu cabelo está diferente, seu corpo, né, traz emoções diferentes e você não quer fazer. A questão é que, a partir do momento que eu entendo a fase do meu ciclo, respeito, eu tomo a decisão de fazer ou não. Se naquele dia existe algo necessário e importante para que o meu negócio prospere, continue, eu preciso fazer, mas eu vou fazer entendendo os meus limites e entendendo como eu estou me sentindo. E não com raiva ou xingando como eu fazia, né? Assim, me sentindo
uma pessoa completamente assim, estressada, né? Era como eu me reconhecia, como uma pessoa estressada, quando na verdade eu não era estressada, e sim, estava numa fase do meu ciclo que eu não estava bem para fazer as coisas, enfim, queria brigar com o vento, fazer coisas que às vezes a gente fica até com vontade de dormir, com mais sono, mais sonolenta. Você também passa por isso? Fala pra mim. Deixa eu ver aqui o pessoal no YouTube. Muito bom. Então vou voltar aqui para compartilhar a tela. Tá fazendo sentido para vocês tudo isso? Deixa eu voltar para cá para a gente continuar a apresentação. Perfeito. Então, o último ponto aqui da nossa ciclicidade, deixa eu colocar meu celular aqui para ele não descarregar. Opa. O último ponto da nossa ciclicidade é a criatividade. Eu coloquei esse ponto dentro do sagrado feminino, por quê? Porque a partir do momento que eu faço o meu resgate, meu caminho de volta para casa, resgato a minha sabedoria feminina, a minha intuição, respeito minha ciclicidade, logo, por consequência, o bônus disso é eu ativar de forma natural a minha criatividade. Sabe quando a gente diz pra gente mesma, eu não sou uma pessoa criativa, eu tô sem ideias. Se você está nesse lugar, é porque você precisa desses 3 passos anteriores. Fazer o seu resgate, ativar a sua intuição, né, por consequência, respeitar a sua ciclicidade. Por consequência disso, a sua criatividade, ela está localizada no chakra aqui abaixo do nosso peito aqui. E esse chakra também está ligado ao chakra sexual. E é o chakra sexual o segundo e o terceiro chakra que vai representar a nossa criatividade. São pontos importantes. Sabe quando você tem alguma ideia ou você tem uma sensação de friozinho na barriga de algo que vai acontecer, você vai apresentar algo, vai vir aqui para o Instagram, algo que você vai fazer e você tem essa sensação aqui, é a sua criatividade, é um chakra que ele é responsável por ativar essa energia dentro de você. Quando a gente, mulher, está conectada com a nossa sabedoria feminina, com o nosso ser divino que há dentro de nós, que é a nossa conexão com Deus, a nossa criatividade, ela aflora. Então, a criatividade, ela é algo que pode ser, criatividade é só para pintores, escritores, pessoas que têm, como se fosse algo tão distante que a gente não consegue acessar, né? É um dom que a gente fala. Não, a criatividade ela está disponível para todas nós, desde que a gente consiga acessar, que a gente dê espaço e abertura para nosso ser sagrado pensar, criar, co-criar com Deus, para que venham insights, ideias. Se a gente está com a nossa mente poluída, cheia de caraminholas, né, com ódio, com rancor, falando mal das pessoas, se preocupando com Bolsonaro, com Lula, com essas merdas que as pessoas se preocupam, né, hoje em dia, a gente fica desconectada, a gente está olhando para fora e a nossa realidade só é criada de dentro para fora. É dentro de nós que está todo esse poder. E essa informação que eu estou trazendo aqui, de forma gratuita, ela não é
é algo que você pode encontrar de forma fácil por aí. É uma informação que há muito se escondia. É uma informação que poucos queriam partilhar, porque é melhor que a maioria das pessoas não saiba. E isso também não é interessante para a maioria das pessoas, porque se conhecer dói, é difícil, fazer terapia é chato, olhar para quem eu sou, para que eu quero isso? Só que aí está o segredo, aí está o ponto e a diferença de quem prospera, de quem evolui. Sabe aquela pessoa que você admira e que você se compara? Não pense que ela está nesse momento olhando a vida das pessoas. Ela está buscando o seu processo de evolução espiritual, emocional, buscando evoluir, se transformar. Esse é o segredo. Então, quando você para uma vida inteira sem evoluir, sem buscar autoconhecimento, sem buscar as suas curas, todos nós viemos para cá, nesse plano material, para nos desenvolver, para ajudar as outras pessoas com o nosso servir, com o nosso trabalho. Se eu paro de fazer o que foi dito para mim, o que foi mostrado para mim, eu paro de contribuir com o sistema. Então, o sagrado feminino é algo muito amplo. Aqui eu estou trazendo 4 pontos, que é o resgate, a intuição, a ciclicidade e a criatividade. Mas, com base nesses 4 pontos aqui, existe algo muito maior, né, para a gente olhar. Quando a mulher ela faz esse trabalho, né, de olhar para si e contribuir para o mundo, ela começa a olhar para as outras mulheres de forma diferente. Porque as mulheres elas se comparam, elas de forma... Isso não é culpa nossa, tá? Isso é algo que foi dito e imposto de acordo com o patriarcado, é um sistema que a gente está inserido, a gente não pode fazer nada. O que a gente tem que fazer é a gente contribuir com a gente mesma e com as mulheres que estão chegando ao nosso redor, a gente trazer esse novo olhar de respeito, de acolhimento. Todas nós somos amigas umas das outras. E foi nos dito que todas as mulheres são inimigas. Existe muito isso, né? Se um homem estiver, se eles chegarem, e aí, começam a xingar um ao outro, e aí, não sei o quê, e quando vão embora, se é um cara legal, se esse rapaz, ele é gente boa demais, e a mulher não. A mulher, quando chega, oi amiga, seu cabelo tá lindo, que roupa linda. Quando ela vira as costas, isso é uma safada. E é assim que a gente foi criada, é ou não é? Estou falando verdade ou não? Fomos criadas dessa forma, propositalmente. Foi implantado no meio de nós essa ideia, né? Para que a gente fique inimigas umas das outras, de forma proposital. Se eu sou inimiga das mulheres, se as mulheres brigam entre si, vai ser bom. Vai ser bom para quem? Para o patriarcado, para que a cura que nós temos dentro de nós não aconteça. Porque as mulheres, nós temos, né, dentro de nós a fonte de criação, o canal de criação e da vida, que é o nosso útero. O nosso útero é o centro criativo. Então, toda a nossa criatividade está aqui dentro. Nós precisamos parir filhos, projetos, amor. Toda mulher é fonte de amor. O lado masculino, né, tem o lado da ação, o lado da força, de colocar o movimento. Então, quando a gente equilibra esses dois lados, o que é que acontece? A mulher prospera. Será que é benéfico terem mulheres, termos nesse sistema que nós vivemos hoje, mulheres ricas? Quais seriam os benefícios disso?
Quem vai se beneficiar se as mulheres se tornarem independentes, se elas puderem resgatar a sua sabedoria feminina, elas puderem se tornar donas da sua própria vida? Estamos em 2021 e nós sabemos que existem, neste momento, mulheres submissas aos seus maridos. E isso é bom para quem? É preciso a gente refletir sobre isso. Então, se a mulher juntar toda a potência que ela tem, o nosso lado, que é a energia feminina e a energia masculina, o yin e o yang. A energia masculina vai nos dar a força de ação, de movimento, de trabalho. E a energia feminina vai nos trazer o amor, o carinho, o cuidado, o plantar, o colher, o parir, a criatividade. Percebe? E o que é que a gente está fazendo? A gente está fazendo um movimento de sair dessa energia feminina e colocando toda a nossa potência na energia masculina. E isso era o que eu fazia. A energia masculina é de ação, de produtividade, de fazer, de executar, de eu sou foda, eu não quero ter filhos, eu não quero casar. Quem se identifica? Então, quando a gente faz esse movimento, a gente tira o equilíbrio do sistema. Nós precisamos trazer de volta para casa as mulheres, para que elas possam resgatar essa sabedoria feminina, a nossa intuição, a nossa criatividade. Nós precisamos contribuir neste planeta, neste mundo, com o nosso poder. E o mundo está sentindo falta disso. Existe só muita energia masculina. A energia da execução, do fazer. Percebe o quanto isso é profundo? E eu falaria aqui horas. E faltam ainda 3 tópicos. Vamos lá. Tá fazendo sentido? Eu coloquei aqui o segundo pilar. O segundo pilar é o nosso servir. O que é que eu vou escolher? Depois que eu fiz o meu resgate, ativei minha intuição, eu aceito e respeito minha ciclicidade, agora eu sou uma mulher completa, preenchida, cheia de criatividade, né? Pronta para parir o meu projeto. Esse projeto pode ser um produto, o que é que eu vou vender? Ou um serviço, o que é que eu vou entregar para o outro, né, com o meu trabalho, meu conhecimento técnico. No meu caso, eu trabalho tanto com produtos quanto com serviços. Os serviços que eu faço são serviços de atendimento terapêutico, né, e eu vou abrir individual e eu vou abrir o atendimento em grupo. Para quê? Para baixar o preço dessa minha entrega. Então, e os produtos que eu trabalho são produtos que eu já vendo, né, há um tempo, como óleo essencial e floral. E aqui nesse novo espaço, que em breve eu vou começar a divulgar, eu vou vender outros produtos que estão conectados com as coisas que eu acredito, com as coisas que eu trouxe aqui, né, sobre o sagrado feminino, sobre energias, para que potencialize e dê recursos para que essa mulher consiga fazer esse caminho de resgate, consiga ativar sua intuição, respeitando sua ciclicidade. É nisso que eu acredito. E a pergunta que eu trago para você, em que você acredita? O que você vai trazer de diferencial para esse seu produto, esse seu serviço? Você vai apenas vender por dinheiro? Não. Aí eu coloquei a pergunta, quem está aqui no YouTube, quem está no Instagram, eu vou ler. Se quiser anotar, eu quero vender X para Y porque Z. Isso é uma fórmula. Eu quero vender X para Y porque Z. Exemplo, eu quero vender a mentoria Florescer para mulheres empreendedoras porque eu acredito que o autoconhecimento, que empreender é uma jornada de autoconhecimento.
Porque eu acredito que todas as mulheres empreendedoras precisam resgatar a sua ciclicidade, ativar sua intuição. Percebe? Então, eu quero vender porque eu quero dinheiro. Sim, todas nós queremos dinheiro. Dinheiro é energia. Mas dinheiro por dinheiro, ele vai sair da mesma forma que ele entrou. Ele entrou, eu recebi, eu vendi um produto, um serviço, mas aí ele vai sair para eu pagar alguma coisa, algo inesperado acontece. E eu não seguro. Por que eu não consigo segurar? Porque eu preciso colocar um propósito nesse meu servir. Existe pessoas, você vende produtos para mulheres, certo? Então já coloca, eu quero vender roupas, eu quero vender peças para mulheres, porque eu acredito que a beleza da mulher vai aparecer, vai aflorar a partir do momento que ela se veste bem, que ela está bem com o seu corpo. Percebe? Então você vai trazer um novo olhar, até para você divulgar o seu produto, o seu serviço nas redes sociais e você trazer um diferencial. Então, nesse segundo pilar, que é o seu projeto no mundo, que é o produto ou o seu serviço, você vai, eu dividi aqui em 4 pontos também. Decidir o que você vai vender se você está começando, né? Eu tenho mulheres que estão nessa fase, não sabem ainda o que vão vender. Sabem que querem empreender, mas não sabem o que é. Uma loja física, é um curso online, é um produto digital, elas estão começando. Outras já começaram. Então, defina o seu produto, o seu posicionamento. Ok, eu já defini, agora eu vou me posicionar. De que maneira você vai se posicionar? Nas redes sociais, no WhatsApp. Quem vai ser seu cliente ideal? Quem são as pessoas que estão preparadas para comprar de você? No meu caso, são mulheres que estão começando ou que querem começar ou que já começaram a empreender. São mulheres, tá? E se algum homem comprar, eu não vou vender? É claro que eu vou vender, mas a minha comunicação vai ser para mulheres, tá? Então, você tem que deixar claro quem é seu cliente ideal, o que você vende e se posicionar, se colocar à frente. As vendas é o terceiro ponto que eu quero falar aqui. Se você não vender, como você vai prosperar esse negócio? Então, todo empreendimento necessita. Estava com o olho claro. Todo empreendimento necessita de receita. Então, precisa entrar dinheiro. Como você vai vender o seu produto, né? Como vai ser essa entrega? Qual o seu diferencial? Existe alguma coisa que você possa fazer? Seja um recadinho, um bilhete, enfim, usar a criatividade. Olha aqui que ponto importante do nosso resgate do pilar 1 nas vendas, né? A gente pode pensar, meu Deus, o que tem a ver eu estar menstruada ou não com empreendedorismo, com vender? Tudo a ver, só se você não for mulher. Mas se você for mulher, você precisa entender de tudo isso que eu estou falando. E eu estou trazendo para você gratuitamente. Se você não tiver a sua criatividade aguçada, o fogo no cu, você não vai vender. Você não vai vender. E as vendas, elas precisam, como eu falei lá no início, o meu transbordar. Eu entregar o que me sobra, eu falaria aqui o dia todo. Eu passaria o dia inteiro falando sobre isso, mas falta 1 minuto para o meu tempo e eu ainda estou no segundo pilar. Isso quer dizer que eu vou passar mais de 1 hora. Então, as vendas, elas vão trazer o movimento da receita, né? Como eu vou vender, para quem eu vou vender, que é o meu posicionamento. E, por último, a minha entrega. Como eu vou entregar? Porque eu preciso também, se o meu servir é um produto, como eu vou fazer a entrega? Porque não adianta
eu colocar lá no Instagram, postar um monte de coisa e não atender, não responder as mensagens, fazer um atendimento meia boca, né? Deixar a pessoa lá esperando. Ou se é um serviço, né? Será que eu dou conta da entrega disso? A minha mentoria, por exemplo, né? Vai ser uma jornada. No dia 18 é que eu vou falar quantos encontros serão, mas será que eu vou dar conta disso? Ou no dia que eu agendei lá com as minhas clientes que compraram de mim, que eu tenho um produto, aí no dia eu vou dizer, gente, hoje eu vou viajar, meu marido me ligou e eu não vou poder fazer a entrega de hoje, tá? Quando eu puder, eu agendo com vocês. Será que isso é uma responsabilidade? Será que eu estou pronta e assumindo o meu papel e posicionamento de adulta? Então, às vezes acontece muito. Quando eu vou empreender, eu preciso pensar toda essa jornada. Qual é o meu produto? Como eu vou me posicionar nessa entrega agora? Obrigatoriamente, a gente precisa se posicionar nas redes sociais. E enquanto pessoas estão pensando com escassez, né? Eu vou fazer live nada. Gente, se você pensar há 20 anos atrás, o que se investia em propaganda e o que as grandes empresas investem hoje para ter um minuto em um comercial na TV, a gente está fazendo aqui de forma gratuita. Então, quando eu venho fazer uma live aqui, poucas pessoas assistem. E eu estou no movimento interno porque eu sei que se eu não fizer isso hoje e esperar ter 100 pessoas, 1000 pessoas assistindo o meu conteúdo, eu nunca vou ter. Então, eu entrego o meu trabalho numa live, eu me posiciono aqui e eu sei que depois as pessoas assistem. Então, mesmo que as pessoas não estejam aqui ao vivo comigo, elas assistem depois. E existe pessoas assistindo em silêncio e elas não falam, elas não comentam. Mas eu sei que o meu servir está contribuindo com alguém que está lá do outro lado e eu não estou gastando nada com isso. Então, são crenças que colocam, você vai fazer uma live e não vai aparecer ninguém. Eu tenho vários clientes que falam isso. Aí eu tenho medo, e se não aparecer ninguém? Se não aparecer ninguém, você vai fazer só uma câmera. E você vai deixar gravado. E depois as pessoas vão assistir. Ninguém tem a obrigação de estar com você na hora que você quer. E aí esse posicionamento não é da mulher adulta. É da menina mimada que quer atenção, que quer a chupeta. E aí você precisa vender. Você vai vender como? Sentada no sofá? Você precisa se divulgar, tirar fotos dos seus produtos, se posicionar. E, por consequência, as vendas vão acontecer. Mas são movimentos que precisam de constância. E, por último, a entrega. Você pensar, eu estou preparada para entregar isso que eu estou prometendo? Então, você precisa pensar como vai ser essa estrutura de entrega. Está fazendo sentido? Quem está aqui no Instagram? Vou falar agora sobre prosperidade. É um assunto que eu amo falar. E é muito profundo para a gente trazer aqui numa aula. Mas eu já falei em outras aulas sobre isso. A prosperidade aqui que eu falo, ela vem da parte financeira, tá? Então, a prosperidade no seu negócio precisa de um planejamento financeiro. Como está o seu planejamento financeiro? Como você olha para o dinheiro? O dinheiro é algo que você tem medo, tem nojo, vai logo correr lavar as mãos? Quais são as suas crenças sobre prosperidade, sobre dinheiro? Não é aula sobre crenças de prosperidade, mas eu preciso tocar nesse assunto. Então, a prosperidade é o terceiro pilar. Para você poder prosperar no seu negócio, você precisa entender de finanças. Você tem alguma planilha onde você anota todas as suas vendas,
um fluxo de caixa. O ideal é você ter um sistema, mas se você está começando para fazer esse movimento, tem várias planilhas disponíveis na internet. Na mentoria, eu vou disponibilizar esse material também para as pessoas poderem fazer o fluxo de caixa, né, de entrada e saída de dinheiro. Você precisa entender de investimentos. Quanto você está investindo? Porque a prosperidade do seu negócio vai estar ligada a quanto você guarda. Todo o dinheiro que entra não é seu. Então, as pessoas leigas, elas têm a mania de fazer cálculos rápidos, né? E dizer, fulano tá rico, vende muito, né? Tem muitos clientes, a pessoa faz o cálculo lá e não vê o quanto de despesa, né? E quanto de saída tem a entrada, a receita, e tem de saída. Então, se você parar para pensar em um negócio que fatura 100 mil reais por mês, então entrou de receita 100 mil reais por mês. Mas de saída, seja uma grande empresa, de saída teve, vou colocar aqui, 95 mil reais. 95 mil reais, né? Então, teve saída de 95 mil. Sobrou nesse caixa, conta-se bem, 5 mil reais. Então, se uma empresa que fatura 10 mil e ela tem de saída 5 mil, uma empresa que fatura 10 mil e tem de saída 5 mil, ficou no caixa 5 mil. Então, a mesma empresa que fatura 100 mil e a 10 mil, elas têm o mesmo faturamento, a mesma receita no final. O que isso quer dizer? Que nem sempre é aquilo que a gente olha, né, e diz, nossa, essa grande empresa e a minha tão pequena. Mas você não sabe o quanto de saída tem, né, para se manter um grande negócio. E o que você precisa prosperar é você saber quanto você está ficando no seu bolso, no bolso da empresa. Nesses dois exemplos que eu trouxe, em ambos os casos, ficou 5 mil. Logo, empresa de grande faturamento tem grandes despesas e uma empresa menor tem despesas menores. Se você vai começar a empreender, você precisa escolher um negócio. Descarregou aqui meu celular. Você precisa escolher um negócio que fique com o dinheiro, né? Que tenha poucas despesas. Então, que tipo de negócio hoje você pode ter poucas despesas? Trabalhar online, prestando algum serviço, produtos que possam escalar as vendas, é o que vai trazer mais prosperidade para o seu negócio. O celular descarregou completamente. Ok? Então, a prosperidade aqui é algo muito profundo, tá, gente? Eu estou trazendo aqui um olhar mais técnico, que você precisa olhar para o dinheiro, entender de finanças, e entender que o dinheiro é uma energia, tá? E quebrar as crenças limitantes que te impedem de segurar esse dinheiro. Porque se você ouviu lá da sua família que quem tem dinheiro, que ricos não vão para o céu, quem tem dinheiro não é uma pessoa boa, você começa a acreditar que você não pode ter esse dinheiro e coisas vão acontecer para ele escapar da sua mão. Tranquilo? O último pilar é sobre a ancestralidade. Não tem como eu prosperar, não tem como eu
fazer o meu resgate, né, do sagrado feminino. Não tem como eu escolher produto ou serviço se eu não olhar para a minha história, para a minha família e entender, honrar e aceitar a minha história, né? As pessoas que vieram antes. Nessa imagem eu coloquei aí 4 gerações, para que a gente possa entender quem eu sou hoje, o posicionamento que eu estou nesse momento no meu servir, na minha entrega, para poder escolher com que eu vou trabalhar. Então, a ancestralidade é um olhar para a minha história, para a minha origem. Então, muitas pessoas, por exemplo, são descendentes de escravos. Como você imagina que as pessoas descendentes de escravos olham para o empreendedorismo? Será que elas se permitem empreender? E eu trago essa pergunta para você também. Dentro da sua história, da sua raiz de origem, existe muita dor, muito sofrimento, muita luta, muito pesar, muita prisão. E isso é totalmente oposto quando se vai empreender. Empreender é liberdade. E quando a gente tem na nossa história, na nossa ancestralidade, uma família de escravos, né, pessoas que foram escravizadas, isso vai estar dentro do nosso DNA. E a gente precisa quebrar essas crenças. Se você não olhar para a sua origem de família, entender quem foram seus pais, como os meus avós prosperaram, como eles lidavam com o dinheiro, como eles acreditavam a forma de gerar dinheiro. Adulto gera dinheiro, não ganha dinheiro, tá? Como os meus avós, deixa eu colocar aqui no Instagram a live. Só um minuto, tá? Senão vai ficar fora da ordem. Arquivos de publicação, arquivos de streaming. O vídeo está sendo processado. Então, deixa ele processar, vai ficar fora da ordem mesmo. Muito bom, voltei aqui no Instagram, porque caiu a live, tá? Meu celular descarregou, mas depois eu vou deixar salva aqui. Essa vai ser a parte 2. Estamos falando agora sobre ancestralidade, né? Da importância da gente olhar para a nossa família, para a história da nossa família. Se eu venho de uma família de pessoas que sofreram, como foi a relação dos meus pais com o dinheiro, dos meus avós com o dinheiro, todas as gerações que eu puder, que você puder perguntar para sua mãe, para o seu pai, como era a história da família, muitas respostas você já vai conseguir obter aí para a sua dificuldade hoje, tá? A sua dificuldade hoje de gerar dinheiro vem da sua ancestralidade, de gerar e de segurar. Porque não adianta eu gerar dinheiro, gerar, e ele sair pelo ralo, pelo outro lado. É preciso eu também ter o conhecimento financeiro, né? Esse conhecimento é de finanças. Você precisa começar a investir, como fazer investimentos, né? Quanto por cento eu vou guardar para poupar, e não é poupar na poupança, é fazer investimento, aprender a fazer isso. Isso é importante, tá? Que aí é o assunto lá da prosperidade, que é o pilar 3. Pilar 3 da prosperidade vai falar sobre investimento, finanças e sobre a energia do dinheiro, tá?
E por último, o pilar da ancestralidade vai nos pedir, né, para fazer essa busca, né, da gente olhar para a história da nossa família. Tudo bem? Com isso, eu quero trazer uma história, né, a história de Confúcio. Confúcio, ele traz a seguinte frase: mesmo a mais longa jornada começa com um único passo. Então, com isso, eu quero trazer para você esses 4 pilares do empreendedorismo feminino e dizer que, inclusive, eu fiz um post sobre isso, né, aqui no meu espaço, que estava começando do zero. Mas é importante trazer para você a ideia de que não se começa do zero. Se começa com tudo que você trouxe até o momento. Toda a sua história, até a sua ancestralidade lá, o movimento, mesmo que você não tenha feito nada, os seus pais, seus avós fizeram. E nessa longa jornada, o primeiro passo já foi dado. A gente precisa olhar para isso, né? Serão várias pedras no meio do caminho e essas pedras fazem parte do seu crescimento. Com isso, eu quero trazer para você que existe uma longa jornada, que você não sabe o final da estrada. Você não sabe o que você vai encontrar. Você não sabe o dia em que você vai partir aqui dessa dimensão. Isso é a vida. Empreender é se entregar na vida. É colocar o seu servir sem expectativa se o outro vai comprar ou não. Você está dando o melhor. Quando você coloca expectativa, ansiedade, medo, insegurança, todas essas emoções, elas vão passar para o seu produto, para o seu serviço e vai repelir os seus clientes. A prosperidade é você se entregar nessa jornada, você já deu o primeiro passo, sem olhar, é entregar e confiar. Entregar e confiar que você veio e está conectada com o seu servir e que você não cria expectativa sem saber o final da história. E você vai se deixando conduzir por essa dança que é a vida. Tudo bem? Então, quero deixar aqui esse recado. Quero pedir para você que ainda não está lá no grupo Primeiros Passos, entra lá no grupo para você receber os avisos, os links das aulas. Eu deixo lá também o link da aula o link direto para o YouTube e o link direto para a sala, né, que eu estou compartilhando aqui essa aula. Você pode assistir a aula aqui mais de pertinho comigo. E quero deixar aqui o meu Instagram, meu telefone. Quem se sentir o desejo de falar comigo, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, pode mandar direct, WhatsApp, que eu ficarei muito feliz em contribuir, tá bom? Faltam agora 10 dias para o lançamento da minha mentoria Florescer e você, mulher empreendedora, será a minha convidada para no dia 18 estar ao vivo comigo. Eu vou partilhar aulas, vai ser um sábado, aulas e sessões gratuitas. As sessões irão acontecer nessa plataforma, você precisa entrar comigo na plataforma para eu poder partilhar a sessão de atendimento. Eu vou disponibilizar um atendimento ao vivo para quem estiver comigo, tá bom? Desejo para você um excelente dia, hoje quarta-feira. Espero vocês amanhã, ao meio-dia, com a Karina, que ela é coach e mentora de mulheres. Vamos falar sobre os diversos papéis da mulher que é empreendedora. Vai ser um conteúdo profundo, porque a Karina, ela é maravilhosa e eu tenho certeza que vamos contribuir nessa sua jornada, que é o empreendedorismo, né? Nessa jornada de entrega, nesse servir, tá bom? Um ótimo dia para vocês e até amanhã.